Livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Agora que provaram que o Senhor é bom. À medida em que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Essa pedra é Jesus. Aquele que confia em Jesus como sendo Deus, porque Ele é Deus, jamais será envergonhado. Eu estou em 1 Pedro, capítulo 2, irmãos, e essa mensagem é muito preciosa. Eu gostaria de repassar todo este capítulo hoje para a amada igreja. Não estou falando de uma igreja denominacional, de uma igreja de madeira, mas estou falando de uma igreja que é representada por cada coração que me ouve nesta hora e aceita a mensagem da Bíblia, aceita Jesus como sendo o próprio Deus, aleluia. E continua: portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem, para o que também foram destinados. Veja a importância da obediência. Irmãos, Jesus disse: aquele que ama o meu Pai, ama também a mim. E aquele que ama a mim e ao meu Pai como sendo um, mais o Espírito Santo, é claro, obedece aos meus mandamentos. Então, aqueles que tropeçam porque desobedecem, que fique bem claro. Vocês, porém, continua aqui o apóstolo Pedro, já convertido, vocês são geração eleita, sacerdócio real, uma nação santa, um povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram um povo, mas agora são um povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a recebem. Amados, insisto que como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. E você só vai vencer a carne estando em espírito com Deus. Irmãos, a Bíblia também diz que só há um mediador entre Deus e os homens, e este é Jesus Cristo, homem. Então você precisa confessar a Ele, não mais a um padre, não mais a um rabino, não mais a um pastor, o que quer que seja, um pai de santo, mas a Jesus, o único mediador, o único sacerdote, de Deus. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que naquilo em que eles os acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Então, esses que são pagãos, que nos criticam, nós temos que mostrar com a nossa vida, porque uma hora, irmãos, acreditem, eles vão lembrar. Uma hora, tudo vai vir à tona na mente deles. Eu só espero que não venha quando eles já estiverem no inferno, na condenação eterna. A nossa oração é para que eles vejam em vida, porque a cruz de Cristo só vale em vida. Amém?
Não é como o Espiritismo prega, que nós podemos morrer e voltar reencarnados, não. Somente Jesus ressuscitou e para um propósito maior, que foi a salvação do mundo. Obviamente, todos do mundo? Não, irmãos. Somente aqueles que nele creem. Para aqueles que nele creem, ele deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Aleluia. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema. Toda autoridade é constituída por Deus, irmãos. É Deus que levanta e é Deus que abate. A vingança é dele, o juízo é dele. Nós temos que aceitar, porém, não nos conformar com este mundo. Como temos feito agora com a política da nossa nação brasileira. Não nos conformamos, tem um povo que ora há mais de 20 anos pela nação brasileira, jejuando, clamando, e agora nós estamos vendo o resultado de nossas orações, das orações do que vieram antes de nós. Eu sou nova, eu sou a pastora Juliana Tuma da Costa, Ministério Casa de Oração Filadélfia, Belém do Pará. Tenho apenas 32 anos, irmãos, mas teve gente que veio antes de eu nascer, orando, intervindo pela nossa nação. E hoje nós vemos o resultado. O Senhor tem abalado o principado da corrupção. O Senhor tem trazido à tona. E eu creio que é só o começo. Seja aos governantes, como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem, pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Temos que pagar o mal com o bem, foi isso que Jesus ensinou. É fácil? Não é, irmãos. Talvez seja a parte mais difícil de ser cristão. É quando nos baterem, darmos a outra face. É quando nos afrontarem, não respondermos e sairmos daquela casa, como Jesus falou em Mateus 10, sacudam pó, a poeira dos seus pés e saiam quando forem maltratados. Mas se forem bem tratados e aceitos quanto à minha mensagem, fiquem, entrem, ceiem com aquele povo daquela casa. Rica de labás, se canta labás. Vivam como pessoas livres. Eu estou em 1 Pedro 2,16. Mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. E o apóstolo Paulo complementa isso. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Tudo nos é lícito, mas nós não devemos nos deixar dominar por nada. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Escravos, sujeitem-se a seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, como também aos maus. Que difícil, né, amados? Mas é isso que o Senhor estava instruindo a Pedro para falar. Porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições, sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebido por terem cometido mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus. Temos sentido na pele, não é, irmãos? As afrontas, as perseguições, as blasfêmias contra o povo de Deus. Lula disse uma vez, eu não me esqueço, Luiz Inácio Lula da Silva, nem a volta de Jesus vai me impedir de ser presidente do Brasil novamente. Em 2018, ele ainda falou ano. E agora ele está onde, irmãos? Atrás das grades. Então, cuidado. Toda blasfêmia será perdoada, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada, diz a palavra de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Jesus foi o exemplo perfeito de alguém que veio em carne e nunca pecou. Mas por quê? Jesus estava sempre conectado com o Pai, em oração, em jejum, em clamores. Quando operava maravilhas, milagres, ao invés de ficar para receber honra, se retirava
porque ele sabia do chamado dele e ele sabia que qualquer vacilo ia botar toda a humanidade à perdição, à condenação, Shekalabassúria, mas ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que por esse motivo o Pai o exaltou de sobremaneira e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, irmãos, e toda língua confesse que ele é o Senhor. Jesus é o Senhor, Shekalabassurianda de canto, e não há outro. Ele não cometeu pecado algum, nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava, quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. O Pai é justo juiz. Ora, o Pai também é Filho e Espírito. É um mistério que não cabe a nós compreender, mas aceitar e adorar. Irmãos, tem coisas que a gente não precisa entender agora, mas a gente precisa adorar. A gente precisa louvar ao Senhor e dizer: eu aceito, meu Deus, eis-me aqui. Eu sei que os teus sonhos são maiores e melhores que os meus, os teus planos. Últimos versículos de 1 Pedro 2, versículo 24 e 25. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Pedro confirma o que o profeta Isaías disse lá no Velho Testamento, no capítulo 53, versos 4 e 5. E encerra: pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Jesus é o bom pastor. Jesus é o único pastor que nunca erra, que nunca vacila, que nunca nos decepciona. Olhe para Ele, olhe para Ele. Não olhe para homens, não olhe para líderes humanos, não olhe para líderes carnais, olhe para Cristo. Ele é a esperança da glória, Ele é perfeito e nunca, nunca perdeu uma batalha. Shekalabassuriandalabaias. Esta foi a mensagem de hoje, irmãos. Meditem, tomem posse e creiam, porque nós somos a geração eleita. É na nossa geração que todas as coisas vão se cumprir. A revelação de João em Apocalipse vai acontecer na nossa geração, já está acontecendo, porém ainda faltam coisas a acontecerem, mas será na nossa geração. Aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Aquele que tem olhos para ver, veja.